Vou falar um pouquinho sobre Lambda Pinball, simplificando orquestrações, orquestração serverless, tá? Usando step functions e saga pattern. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Como a gente está falando aqui, a gente vai entrar num tema meio de game, meio de jogo, né? A gente está falando de pinball. Mas para me apresentar aqui, né, eu sou Luiz Pons, atualmente sou Tech Lead de plataforma na TT Security, uma empresa de cybersecurity. Também sou líder do AWS User Group de Joinville e atuo há mais de 10 anos aí como sysadmin, SRE, DevOps e tudo mais. Bom, quem quiser me mencionar ali no LinkedIn, Luiz FPO, estou sempre compartilhando ali conteúdos também com a comunidade. E né, nas horas vagas tentando colaborar ali com AWS, tecnologia e tudo mais. Bom, quem aqui já jogou pinball? Todo mundo sabe aqui como joga pinball, Windows, XP, né? Quem aqui lembra do joguinho lá famoso do XP? Para a gente relembrar, né, dos velhos tempos, eu trouxe aqui um descritivo, né, que mostra um pouco como que funciona o jogo. E aí vocês vão entender o porquê isso é importante, porquê que eu trouxe esse slide aqui, né. Então, só para recapitular, o pinball é um jogo de mesa coberto por vidro, inclinado para que a gravidade puxe a bola para baixo. A gente tem um lançador, né, que joga a bolinha na mesa. A gente tem os flippers, né, que são as pás aqui, que a gente vai acionando para que a bolinha não saia aqui da mesa, né? E aí, quando a bolinha vai passando, né, vai batendo ali nos obstáculos, vai pontuando. Então esse é o jogo pinball, tá? Quem nunca viu, dá uma olhadinha. O Windows XP acho que não tem mais, mas deve ter alguma coisa na internet aí para legal. E aí, vamos ficar com o conceito do pinball na cabeça, né? Vamos manter ali como que funciona o jogo. Quem aqui usa serverless? Levanta a mão, alguém usa serverless, que a maioria que é Kubernetes, né? Imagino eu. Mas quando a gente entra ali para falar um pouquinho de serverless, né? O serverless vem para facilitar, né? Era para ser algo simples, né? Eu criar pequenas funções desacopladas para executar ali pequenos pedaços de código. Só que o que acontece? Quando você tem um ambiente totalmente serverless, você começa a escalar o seu ambiente, né? Tem muitas funções, a rastreabilidade do que está acontecendo ali dentro fica mais difícil, né? Você não consegue entender de repente o que está acontecendo. Uma requisição chega, passa no Lambda, vai para um Event Bridge, vai para um SNS, e aí esse invoca outra função. Então, isso começa a ficar muito complicado e muito difícil de você manter essa rastreabilidade, tá? E aí, né, só para reforçar aqui, então, o Lambdas, né, são pequenas funções executadas e desacopladas ali em máquinas, né, sem estado. Aí a gente tem ali o acoplamento invisível, então, tem funções chamando funções diretamente. Eu executo uma função de pagamento, ela vai mandar, executar um invoke de uma função ali de pedidos, que vai verificar pedidos e assim vai virando diversas funções. Na maioria dos cenários, né, eu tenho uma observabilidade complexa, não é fácil ter a rastreabilidade de tudo isso. Eu posso ter retries inconsistentes, né, então cada lambda tem um retry de um jeito, cada lambda tratando o erro de um jeito. Bom, então o que é o Lambda Pinball, tá? Pegando ali o conceito do jogo pinball, né, trazendo para dentro do universo Lambda, a gente tem o que a gente fala que no pinball você lança a bola, que seria a requisição, ela ricocheteia nos bumpers, que são os lambdas, e as luzes piscam, né, logs, faz barulho, que são aqui, né, os pontuadores, né? Mas você pode ter pouco controle sobre a trajetória e se cair no buraco, é game over. Tá? Então, basicamente, o problema do Lambda Pinball é você ter a requisição batendo em diversos pontos aqui e você não conseguir entender o que está acontecendo. Você não sabe aonde está chamando o quê. Né? Esse problema é muito comum
em ambientes que você tem ali muitas funções lambdas e você não tem nenhum tipo de observabilidade, você não consegue entender o que está acontecendo realmente no caminho. Bom, eu já ouvi dizer, né, mas isso para mim às vezes não tem problema, não estou vendo, mas eu tenho uma DLQ. Tá, só para a gente recapitular o que é DLQ, né? Se der erro, eu jogo uma DLQ. Se você der erro, você joga uma DLQ. O que você vai fazer com o evento que está na DLQ? Tem que ter um tratamento nessa mensagem, nesse evento. Quem vai fazer isso para você? Tá? Então, DLQ é um cemitério. Alguém precisa ir lá e exumar a mensagem direto e decidir o que vai fazer com aquela mensagem. Você tem que ir lá, você tem que tratar aquilo. Tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui do Step Functions, tá? Ele é um hospital, ele detecta o erro e aplica o remédio. Então, a gente vai falar um pouco como que o Step Functions consegue ir tratando esses erros que você normalmente jogaria numa DLQ. O poder do Saga Pattern, né? Alguém aqui já ouviu falar do Saga Pattern? Conhece um pouquinho sobre? Pô, legal. O Saga Pattern, né, ele é um padrão de design para gerenciar relações distribuídas que abrangem vários microserviços, garantindo a consistência de dados de uma transação. Ou seja, então eu tenho aqui uma grande quantidade de microserviços, né, e é uma forma de gerenciar esses microserviços para garantir que essas transações elas seriam executadas de uma forma correta, né? Elas têm um caminho para que elas sigam e elas não se percam no meio do caminho, elas não fiquem sem um tratamento caso tenha um evento de erro. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um pagamento, ok? Foi recebido um pagamento, o pagamento foi feito com sucesso, mas eu tinha um problema com a função do estoque, ela falhou. O que acontece em seguida? O pagamento já está aprovado, já debitou o cartão. Eu tenho que ter a compensação, eu tenho que ter o estorno dessa transação. Quando a gente está falando ali, numa distribuição, né, eu tenho diversas funções, você tem que ter alguns lambdas, alguns eventos específicos, para que quando acontecer essa falha, você consiga fazer todos esses passos de compensação. Tá? Bom, normalmente, né, quando a gente tem aqui as funções, né, lambdas, você tem o lambda remote pattern. Então eu tenho isso aqui. Eu tenho diversas funções, uma chamando outra, que invoca outra, que invoca outra. Esse estado normal, né, é geralmente conhecido como coreografia. Então é como se eu tivesse dançarinos autônomos, se um cai, o outro continua dançando, sem saber o que aconteceu com o estado anterior. Então, se a requisição veio para esse, ele não sabe exatamente o que aconteceu com essa. Ele continua executando a partir dele. Se veio para essa, ela vai continuar executando a função que ela tem que executar. Ela não sabe o que aconteceu com o estado anterior. Tá? E aí, a gente tem a orquestração. Tá? A orquestração é a forma da gente organizar essa bagunça aqui. Então, eu coloco numa ordem lógica, numa ordem de negócio, onde cada step executado, ele sabe o que aconteceu e ele sabe também qual é o próximo step. Então eu organizo. Então vamos pensar que eu tenho várias regras de negócio, eu pego cada pedaço de uma regra de negócio específica e coloco numa caixa dizendo exatamente o que tem que ser feito, qual é o caminho que aquela regra de negócio tem que seguir. Para a gente fazer essa orquestração, né, a gente utiliza o Step Functions. Tá? Não sei se todos conhecem Step Functions, mas ele é um orquestrador service, é um serviço da AWS. Acredito que as outros providers também tenham algo semelhante. Mas o que ele faz, né? Então, eu consigo criar esses paths, eu consigo criar essa orquestração, definir o que cada lambda tem que executar. E aí, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Se uma determinada função falhar, eu tenho que colocar um try catch. Na própria Step Functions eu coloco um try catch. Então eu defino se esse cara aqui falhar, né, a reserva de inventário falhar, ele tem um bloco de catch. Eu não preciso tratar isso diretamente na minha função, eu trato ali no Step Functions, eu coloco um bloco de catch
que vai fazer o refund do payment, né? Então ele vai devolver o pagamento ali, fazer estornar a transação. Tá? Então eu posso fazer isso em diversas etapas do meu fluxo, da minha regra de negócio. Eu posso criar ali os try-catches necessários, posso criar as regras de retries necessárias e tratar tudo ali. Eu não preciso de ficar gerando, às vezes, código, código direto nas funções, né? E fazer essa regra direto no Step Functions. Tá? O que muitas vezes torna o processo mais rápido. Bom, o Step Functions tem outras vantagens, né, em relação a trabalhar com workflows, fazer workflows orquestrados. Então, eu tenho aqui, o Step Functions não tem o estado, né, então ele passa uma etapa para outra, então eu posso pegar o output de um, colocar como input de outro, pegar o output do anterior, colocar como input de outro, e eu vou passando esses estados entre as funções, tá? Resiliência declarativa, né? Então, a partir do try-catch, principalmente, né, eu coloco as regras ali de tratamento de erros direto ali no Step Function, né, no meu workflow. Eu tenho as opções de rodar ele em Standard e em Express Workflows, né? Então, a Standard é um workflow de execução que pode durar até 1 ano. Então, imagina, eu tenho um workflow que é muito longo. Esse workflow ele vai demorar a ser executado. Ele vai executar essas etapas aqui, digamos que eu posso ficar até 3 dias aqui aguardando a liberação de alguma coisa. Isso pode acontecer aqui dentro desse workflow. Ele fica no estado esperando. A hora que ele receber o trigger, receber aqui o evento, ele continua executando o workflow. Isso pode acontecer até 1 ano, tá? Dentro de um workflow do Standard. E eu tenho a Express, né, que são workflows mais rápidos, né, de curta geração, são mais baratos também. Ok? Bom, eu vou apresentar um demo para vocês, um demo bem rápido aqui, mostrando na prática como isso funciona, tá? Então, que os jogos comecem, né? Agora a gente vai ver. Deus da demo. Vamos lá. Dá um zoom aqui. Aquele. Boa. Fica mais fácil. Espera aí que eu estou perdendo todo o negócio aqui. Pronto. Aqui está o valor. Boa. Bom, deixa eu dar um zoom aqui. Configura. Beleza. Bom, então aqui eu tenho 2 execuções. Tá? Eu vou executar em primeiro workflow, onde ele é somente com lambdas, sem ter uma orquestração. Tá? Boa. Então, só para demonstrar mais ou menos qual é o fluxo, né? Eu tenho aqui, então, eu vou mandar uma requisição para o API Gateway, ele vai fazer uma chamada para um lambda que vai validar, né, o conteúdo da order ali, vai validar o payload, encaminha para um SMS, aí pega esse conteúdo, manda para o payment aqui, aí eu vou verificar no lambda de inventário, e aí eu tenho 2 opções. Se funcionar, ele vai mandar o chip, vai mandar a notificação ali. Se falhar, eu tenho uma falha silenciosa, tá? Muitas vezes isso acontece. Você invoca a requisição, você manda a requisição aqui no API Gateway, o API Gateway já te responde um 200, né? Geralmente, se for, ainda mais se você está trabalhando com workflow assíncrono, e aí ele executa tudo aquilo e você não sabe, vai ficar esperando o que aconteceu ali. Vai ficar esperando um retorno, uma notificação e nem alguma coisa. Bom, então, deixa eu pegar o comando aqui.
Já deixei tudo no jeito. Beleza, ele fez um push no meio Gator, eu recebi a mensagem que foi enviada. Ok? Vamos abrir lá para a gente ver o que aconteceu. Bom, eu estou com o X-Ray ativo, né, para ver aqui o que houve nas minhas transações. Boa, chegou. Aqui a gente pode ver, é uma requisição normal, tá? Só para vocês verem, todas as chamadas, então é o trace completo de onde passou. Né? Cada lambda em que passou a minha requisição, ele foi até a última etapa aqui, até a última execução, e aí aqui a gente consegue ver os traces. Então, chamou ali o validation order, o tempo de resposta de cada uma delas, as tentativas, tá? Então eu consigo ter uma ideia do caminho que percorreu essa requisição completa, ok? Bom, agora eu vou fazer uma chamada, só que com uma falha. Estou mandando um curl aqui, eu estou mandando um item ID de fail, em que vai fazer com que esse trace tenha um erro. Tá? Ele mandou do mesmo jeito, eu recebi aqui a mensagem que a ordem foi enviada, e aí vamos ver como ficou o trace lá. Tem um delayzinho de alguns segundos, geralmente, da AWS. Dá um update na página. A manivelinha. Bom, chegou aqui. Beleza. Eu mandei a mesma requisição, alterando apenas o item ID ali, tá, do produto, ok? Eu posso ver que eu tive uma falha aqui, ok? E aí eu tenho também todo o caminho. Aí a gente pode ver, né, que na última aqui no inventário, falhou minha requisição. Simplesmente. Eu não sei qual seria o próximo step olhando para cá, para essa função lambda. Se não pegar a regra de negócio completa, se ela falhou aqui, qual seria o próximo step? Qual seria o próximo lambda que teria que ser executado? Eu não tenho essa visibilidade quando não tenho essa orquestração. Tá? Isso fica encapsulado dentro, né, da regra de negócio. Bom, agora eu vou mandar uma requisição para um outro cenário, onde a gente está usando o Saga Pattern, né, com a orquestração no Step Functions. Beleza. Olha só uma coisa interessante. Eu já enviei a requisição e eu já recebi a notificação do meu pedido. Pedido confirmado, acompanhe seu envio. Isso quer dizer que eu tratei dentro dessa requisição, dentro do meu Step Functions, todos os steps aonde essa requisição iria passar. Então eu vou abrir aqui um exemplo de Step Functions para vocês, atualizado. 18. Essa requisição aqui chegou. Então vamos lá. Primeira parte visual aqui. A minha requisição chegou no Validate Order, fez o processamento, passou pelo inventário, foi para o shipping, né, para o schedule de shipping, e enviou a notificação e terminou com sucesso. Aqui eu estou vendo todo o caminho que deveria seguir quando a minha requisição não tiver falhas, quando tudo seguir da melhor forma possível. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui também. A gente pode ver que a cada uma dessas interações eu tenho inputs e outputs. Então é o que eu disse, eu vou pegando o output do estado anterior e mandando para o próximo estado. Pegando do anterior e mandando para o próximo estado. Isso não se limita somente a funções lambdas. Para quem não conhece Step Functions, ele integra com grande maioria dos serviços da AWS. Então eu posso colocar aqui nesse workflow
comunicações diretas com DynamoDB, S3, SQS, SNS, quase todos os serviços a gente consegue criar e montar os fluxos aqui dos workflows. Tá? Alguns pontos interessantes, né? Toda aquela lógica, ela está aqui, ok? Eu posso executar milhares de requisições em paralelo. Então, você pode mandar os payments, mandar no payload o order com o order ID, com as informações do cliente, informações da compra, por exemplo, e todas vão executando em paralelo. Tá? E aí você vai tendo o estado de cada uma delas. E aí eu vou simular agora uma requisição que vai falhar para a gente ver o que acontece. Beleza. Já executou, eu já tive o retorno aqui. Inventário, reservation failed. Então, a gente vai abrir lá e vai ver o que aconteceu. Eu tenho uma execução com falha. Simplesmente, quando eu abro aqui, beleza, ele me mostra uma mensagem ali que falhou, né, na reserva. E aí eu posso ver o fluxo completo. Passou pelo step de validação, passou pelo processamento do pagamento, mas falhou na reserva. E aí automaticamente o que foi feito? Foi devolvido o pagamento. E eu terminei aqui com order failed. Então, o meu estado, né, a minha execução do step flow, ela falhou por completo, mas eu tive a compensação. E isso é um ponto importante do Saga Pattern. Você cria os workflows, mas você cria a compensação para cada um dos steps. Se esse step falhar, o que vai acontecer com o próximo? Esse step falhar, ele precisa devolver alguma coisa, ele precisa acionar, o que ele precisa ser feito. Tá? Então, aqui eu fiz a reserva e imediatamente, quando falhou o pagamento, ele fez o refund ali para mim. Bom, outra coisa que facilita bastante quando você tem isso, né? Então, quando a gente vai falar na parte de observabilidade, os serverless, quanto mais componentes você vai adicionando, fica mais complicado. Diferentemente do ambiente de Kubernetes, né? Onde você vai instrumentando os seus serviços, você tem diversas ferramentas para isso. Então, você tem Red, Datadog, pode usar OpenTelemetry como Grafana, Prometheus e tudo mais. No serverless é um pouco mais complicado, você não consegue simplesmente instrumentar e enviar para algo específico. Você tem um X-Ray que mostra bem o todo para você, mas o Step Functions ele facilita bastante porque simplesmente ao você pegar essa falha aqui, você vai ver aqui no erro aqui que está estoque insuficiente para o item fail. Tá, eu já sei o que aconteceu, o estoque não tem estoque. Simplesmente assim, ele pegou para mim o output e colocou no try catching, ok? Outras informações importantes aqui, né, que podem ser relevantes, você consegue medir, por exemplo, facilmente quanto tempo demora a execução de cada processo. Né? Então, os processos com sucesso têm uma duração aqui de 3 segundos. Quando falha, eu tenho uma aqui de 3 segundos, outra aqui de 3 segundos. Então, você consegue ir medindo também qual a eficiência desse processo que você criou, né? Desse determinado workflow. Então, isso ajuda muito também a você entender como estão os processos, né? Todas as chamadas de uma determinada regra de negócio. Tá? Bom, os dois Step Functions você tem a parte de monitoramento, logs, né? Você consegue rodar diferentes versões ali dentro também, então isso também ajuda bastante. Bom, voltando aqui para a apresentação. Bom, para a gente finalizar, eu estou trazendo então quais são os benefícios, né, da gente utilizar o Step Functions, né? Então, você mantém os estados entre os passos, mantém o estado entre os passos, então cada passo que executa, ele é um estado e eu vou andando com esse estado no meu workflow, tá? Regras e retrospects são centralizadas, autocura sem código customizado. Então, dentro
do meu workflow, eu posso tratar os erros ali dentro sem precisar gerar alguma coisa muito específica ou muito customizada. Log running tasks, então eu posso rodar tasks longas, posso ter fluxos bem longos e aguardar uma interação para poder continuar a execução. Run in parallel, então eu executo diversas tasks em paralelo, integrações com outros serviços e uma visibilidade clara para debug. Né? Então facilita bastante eu olhar simplesmente no meu workflow, eu sei aonde chega, aonde ele tem que ir e qual é o caminho que ele percorreu, aonde ele falhou ali nas execuções. Beleza? Bom, para compartilhar um pouco com vocês, eu sou da Tentim, temos vagas, então quem estiver pronto para o próximo level, dê uma olhada nas nossas vagas na Tentim Security, tá? A gente lida diariamente com servers, né? Somos servers first, então usamos nosso ambiente 100% em servers com step functions, com lambdas, DynamoDB e tudo que é servers. Então temos instâncias executando no nosso ambiente, tá bom? É isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, perguntas, acho que temos um tempinho ainda, né, Rafa? Boa, tem perguntas também. Então, palmas. Tudo bem. Obrigado. Galera, alguém tem alguma dúvida? A gente tem tempo para perguntas, tem uma ou duas perguntas. Boa. Primeiramente, parabéns aí. Obrigado. Olha a palestra aí. Principalmente uma pessoa que veio de pecado, né? Não veio fazer na hora ali, cara. Então, parabéns mesmo. Porque acho que isso é o tempo de preparar, talvez, né? De verdade, assim, da improviso. Cara, eu olhando na palestra, eu fui me perguntando por que eu rodo as aplicações com microserviços Kubernetes, cara, de modo geral, assim. Porque me parece tão mais fácil e simples e um caminho bem mais direto rodar com Step Function, né? E, enfim. A relação com os dois aí fica fácil. Eu acho que isso depende do caso de uso muitas vezes, né? Eu acho que, por exemplo, o nosso caso, onde a gente usa 100% servers com Step Functions, a gente executa, por exemplo, milhares de scans diariamente em diversos providers diferentes. Então, o que a gente faz, tá? A gente busca as misconfigurations, né? Falhas de segurança em AWS, GCP, GitHub, Cloudflare, em diversos providers. E aí a gente usa muito Step Functions para isso. Por quê? Eu mando uma requisição para o Step Functions, passando ali a minha organização, qual é o tipo de scan que eu quero, ele vai executar todos os workflows, vai fazer as validações, vai encerrar aquele workflow para mim e eu vou salvar isso aí para mim num banco de dados. Diariamente eu faço milhares e milhares e milhares de requisições. Tá? Lambdas, a gente usa as nossas APIs em lambdas. Então as nossas APIs sobem, executam pequenos pedaços de código e respondem. Mas você tem alguns problemas, talvez, quando você usa lambdas. Por exemplo, lambda, quando você precisa de algo de resposta rápida, algo que já está quente ali para te responder. O lambda, às vezes, você tem o cold start. Então, às vezes, você não tem nada distanciado, ela demora um pouco mais. Você tem forma de resolver isso com lambdas provisionados, né, que já ficam ali meio que aquecidos, te aguardando. Mas, ainda assim, dependendo do caso, não é o suficiente. Você ainda não consegue reduzir suficientemente a latência, geralmente nas primeiras chamadas, tá? Mas eu digo sim, Step Functions resolve muita coisa que você está resolvendo com Kubernetes. E você não deveria. Porque você tem que ter um cluster, você tem que estar gerenciando um cluster, tem que estar gerenciando patches de segurança, você tem que estar olhando ali se o seu cluster está atualizado, o que vai acontecer. E aí, se você montar um fluxo simples desse, você consegue resolver o seu problema com um custo baixo e de forma eficiente. Então, vale muito a pena explorar esse recurso. Inclusive, você pode rodar function dentro do Kubernetes. Não precisa não rodar dentro dele. Então, existe um case. E com o start agora, com a Lambda está falando com C2 agora, vocês estão no Reinvent. Eles falaram para mandar com C2.
roda a lambda dentro do EC2 agora. Ah, sim, sim. É novo. Daí mata o start também. Também, exato, verdade. Lançaram agora a opção de você subir uma EC2 e rodar suas funções lá dentro. Boa. Boa, galera. Então, show de bola. Valeu. Obrigado.